Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante de História da FMU e como forma de estágio eu vou gravar umas videoaulas para vocês, tá? E hoje o assunto da nossa aula vai ser povos originários e a América Moderna, tá? Bom, dando continuidade com a nossa aula passada, né, como já dito na aula anterior, os nativos americanos da Nova Espanha, eles foram submetidos ao trabalho compulsório para a mineração, né, e também para o cultivo de grandes latifúndios monocultores, né, isso porque a cultura deles e o processo organizacional, social e a religião deles foram inferiorizadas pelos europeus, né? E os europeus realmente seguiam na justificativa que precisavam, né, ensinar para esse povo atrasado, para esse povo originário, o que seria de verdade uma religião, o que era de fato uma organização social, né? E faziam com que apenas a forma social europeia fosse a correta, né? Então, esse ato de julgar, de inferiorizar o outro é um ato muito perigoso, né? E traz consequências até os dias atuais, né? Porque essa visão homogênea de ver o mundo foi o que trouxe guerra, trouxe exploração, trouxe preconceito, trouxe escravidão, né? Então, essa forma de não ver o outro como um igual, mas sim como um inferior, é uma questão muito problemática e que traz consequências até a idade contemporânea, né, até os dias de hoje, tá? O indígena ele sempre foi julgado, né? Ele sempre foi visto como a imagem do homem inocente, do homem puro, do homem capaz, daquela pessoa que precisa ser orientada, né? Não sendo capaz de ser agente ativo do seu próprio processo histórico, de precisar ter o homem branco como seu agente civilizatório, né? Então, a história indígena que nós conhecemos é uma história que ela só é apresentada justamente porque ela tange com a história desse homem europeu. Porque ela aparece na história do homem europeu. E o que a gente pode perceber também é que no meio acadêmico existe uma escassez, né, em dados que contam um pouco dessa história do indígena, né, referente à sua trajetória, referente ao que ele foi antes da vinda dos europeus, né, e tudo mais. E isso é muito importante, porque a falta de dados também é um dado, e um dado crucial, né, porque tudo isso mostra que é muito indiferente saber de quem foi esse agente histórico, de quem ele representou, né? O que ele representa para a história da humanidade. Né? Então, há uma marginalização na imagem do índio, do indígena, na formação da humanidade. Então, a gente precisa um pouco questionar esses fatos, né? A gente precisa de tentar olhar para esse índio, para a história desse índio, com um olhar um pouco mais crítico, com um olhar um pouco mais... enfim, tentando entender realmente o que aconteceu, não só olhar para a história do índio, olhando através, né, de um óculos, através de uma visão europeia, né? Então a gente precisa entender que o índio não é apenas aquele ser humano que estava vivendo de forma selvagem e que estava realmente à espera de um salvador que o civilizasse ou algo do tipo. Não, né? E muito menos a gente achar que a sua cultura, os seus costumes, os seus valores, suas religiões eram erradas, né? Ou que eram primitivas demais, né? Que impediriam o desenvolvimento social, que impediriam de um desenvolvimento econômico, de que eles nunca seriam uma nação, sabe? Esses tipos de ideias que acabam vendendo muitas vezes pra gente e que a historiografia reforça muitas vezes, né? Então, assim, os índios, eles tinham sua forma organizacional diferente do que a dos europeus. Isso é óbvio, né? Seus costumes, valores, religiões, sua língua, né? Eram diferentes. Mas isso não significa que é algo melhor ou que é algo pior,
que eram certos ou que eram errados, né? Mas sim mostra que eles passaram por um processo histórico diferente, né? Então, por isso que ele tinha uma forma social diferenciada, que ele tinha uma religião diferenciada, né? Então, assim, a gente precisa respeitar. Não é porque o outro é diferente que o outro é ruim, ou que o outro é inferior, ou que o outro é errado, né? O que podemos notar também é que até os dias de hoje, o indígena, ele é visto, né? Parece que assim, se você falar, né, o índio, a tribo indígena, né? Parece que a imagem que as pessoas têm meio que ficou congelada no século XV, né? Ou seja, aqueles homens nus, selvagens, hereges, atrasados, preguiçosos, né? Fora do espaço-tempo do progresso, né? Ingênuos. Gente, peraí. Né? Então, assim, é tão evidente a falta do estudo referente aos indígenas, é tão evidente a falta do estudo da trajetória desses indígenas, do processo histórico que eles vivenciaram, que parece que foi congelado no tempo, né? Não há estudo sobre, por exemplo, qual foi a trajetória do indígena pós-escravidão, pós-colonização, né? Parece que a história do índio, ele só é estudado naquele primeiro momento, naquele primeiro contato do europeu com ele. Então, assim, a falta de conhecimento leva muitas vezes ao erro, realmente, né? De criar um preconceito, de criar uma imagem de um grupo social que realmente não existe mais. Não existe mais. Indígena nu. O tempo passou e o índio, como forma de resistência, como forma de permanência, de sobrevivência, ele foi se adaptando ao espaço-tempo, ele foi se adaptando ao meio, às condições sociais propostas, às condições econômicas propostas, né? Então, assim, toda essa visão, esse preconceito que a gente carrega dos índios, dos indígenas, é tudo parte realmente de uma historiografia que foi nos ensinada desde criança e que a gente traz, né, na nossa trajetória de ensino mesmo, né, e trazemos até os dias de hoje. E principalmente essa historiografia europeia, essa historiografia branca, essa historiografia cristã, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa questionar. Quem foi esse índio? Quem é esse índio? Qual foi sua trajetória? Qual foi seu processo histórico? Por que é que ele foi tão subjugado, né? A igreja, por exemplo, ela sempre protegeu, né, os índios por verem eles como almas puras, né, que necessitavam de ser catequizados, né? Mas a gente deve sempre se perguntar, eles queriam ser catequizados? Eles pediram para ser catequizados? É muito bonito, né, a historiografia, né, mostrando principalmente, tem uma obra muito clássica que tem, né, o tronco em forma de cruz, um padre orando a missa e todos aqueles indígenas embabacados, né, esbabacados com tudo aquilo, né, tipo, oh meu Deus, mas assim, será? Né? Então, assim, será que não foi, é uma visão realmente totalmente europeia que a gente tem disso tudo? Eles pediram para ser catequizados, eles pediram para serem civilizados, né? Então, assim, eles tinham a própria religião deles, eles tinham suas próprias crenças, né? Eles não precisavam que os europeus realmente entrassem em suas terras, destruindo suas tribos, seus familiares, trazendo doença, caos, destruição, morte, né? Somente para catequizá-los, somente para civilizá-los, né? Tudo que os europeus trouxeram para os indígenas e os nativos americanos foi realmente a destruição. Nada mais que isso, né? Então, assim, é importante que a gente realmente questione, né? Quem são os bárbaros dessa história, né? Quem realmente precisa ser civilizado, quem realmente precisa progredir, né? Então, assim, precisamos olhar para os indígenas como iguais. Ou seja, eles são realmente seres humanos, né? Não com a mesma forma de pensar, de agir, de se organizar, né? Mas eles são seres humanos que têm suas próprias crenças, seus próprios valores, somente passando realmente por processos históricos diferentes, né? Então, é muito importante a gente fazer esse questionamento, né? Porque foi o que eu falei no começo da aula, a gente tem realmente um estudo dos índios, mas somente quando tange
né, quando aparece na história do homem branco europeu. E isso é realmente muito preocupante. A gente tem que realmente se preocupar, porque assim, a coisificação do humano pode trazer justificativa para as piores atrocidades que o mundo já conheceu. Ver o outro como o diferente, ver o outro como o errado, o outro como o incivilizado, como o bárbaro, você coisificar, falar que ele é o selvagem, traz justificativa para diversas atrocidades, inclusive para anos e anos de escravidão, inclusive para anos e anos de exploração da terra daquelas pessoas, né? Então, principalmente esse olhar homogêneo, né, e padronizado de que todos aqueles que são diferentes são inferiores é muito problemático. São coisas que sim, a gente precisa questionar, sim, a gente precisa discutir e quebrar tabus, diversos tabus relacionados a isso. Tá, então vamos lá. Com a colonização dos espanhóis sobre a América, fez com que utilizassem a mão de obra indígena, né, para a acumulação de metais preciosos, né, de bens e enfim, né, através principalmente da encomenda, que foi um importante instrumento de manipulação e exploração do indígena, né, principalmente nas zonas rurais, né, em condições realmente horríveis de trabalho, né, e que em troca desse trabalho pesado do indígena, o europeu iria catequizá-lo. E essa mão de obra que era utilizada, que era realmente o trabalho compulsório, ele era exploratório, né, matando e agindo de forma muito violenta sobre os índios, né, principalmente se houvesse resistência deles, da parte deles, né. E tudo isso com a legitimação realmente de que eles estavam trazendo luz, civilização aos índios e etc. Né? Isso fez com que diversas tribos, diversos impérios fossem colocados abaixo, né? Sem nenhuma preocupação sobre isso. Nenhuma. Né? Inclusive, muitas tribos eram realmente submetidas ao trabalho compulsório com a autorização do rei espanhol. A coroa espanhola precisava dar essa autorização. Então, assim, zero preocupações sobre isso, né? A evolução econômica dos países europeus hoje traz em sua história o sangue de muitos índios nativos, principalmente. É muito pesado pensar isso, mas é a verdade. A acumulação de capital no mercantilismo, ele só foi possível para a evolução do capitalismo por conta do trabalho compulsório e por conta da escravidão. Não tem outra justificativa. Então, na história europeia, ainda o sangue de muitos nativos, de muitos africanos estão na mão dessas pessoas, desses países. Né? Então, assim, a superioridade bélica espanhola, doenças contagiosas, medo, né? O conhecimento da guerra, o combate com outros povos, né? São fatores que os europeus fizeram e para dominar e matar essas populações nativas, né? Foram instrumentos que eles utilizaram, né? E a catequização, né? A catequização, a instituição da Igreja Católica foi muito também importante nesse processo de colonização e exploração, né? Porque foi uma forma de obrigar a homogeneização, né? E de estimular o esquecimento da tradição e de crenças indígenas. Então foi um instrumento muito forte, né? A religião, de realmente colocar o índio sob forma de esquecimento, né? Esquecimento de suas tradições, de seus costumes, para subjugá-lo à religião cristã. Os índios, eles assim, em meio a todo esse contexto, eles resistiram de várias formas, eles resistiram várias vezes, né, contra os ataques dos espanhóis e contra o trabalho compulsório imposto a eles, né, mas por conta desses instrumentos de manipulação, de controle, de violência que o Estado europeu, que a coroa europeia, que a coroa espanhola, né, impôs, eles realmente não conseguiram resistir da forma que eles queriam, né, e expulsar
enfim, os espanhóis do território, né? Assim, era muito difícil, era uma luta realmente totalmente desigual e injusta, né? Mas, enfim, né, após a colonização espanhola e todo esse processo exploratório, o índio conseguiu resistir, né? Manter até hoje diversos rituais, crenças, religiões, valores, costumes, né? Até os dias de hoje, né? E isso é muito importante notar, né? Porque mostra o quanto esse povo ele foi forte, ele foi resistente, persistente a todo esse processo, né? Um processo de desqualificação, um processo de violência, né? Para o próprio esquecimento dos seus valores. Eles resistiram. A sobrevivência é uma forma de resistência, é uma forma de você resistir. Né? Então, assim, é muito importante, né? Porque todos esses instrumentos utilizados pelos europeus foram realmente instrumentos para dizimar esses povos e explorar suas terras, enfim. Mas assim, eles resistiram, os povos indígenas resistiram, tanto que existem até hoje e mantêm muitas tradições daquela época. Né? Entretanto, com a construção, né, foi depois desse processo exploratório, depois da colonização e tudo mais, né, teve uma construção de uma nova sociedade, né, após a escravidão, esse trabalho compulsório, né, nos países que foram ex-colônias espanholas, portuguesas, enfim. E tudo isso, essa nova sociedade que surgiu ainda continuou, né, mantendo os indígenas à margem dessa sociedade, né? Ou seja, o direito à terra foi renegado, né? Principalmente uma terra que já era dele antes do processo colonizatório, né? Então, assim, uma terra que já era dele foi negado, né? A comercialização, a industrialização, a evolução do capitalismo realmente foram fatores que contribuíram para essa marginalização dos indígenas, né? Dos seus direitos civis, dos seus direitos sociais, dos seus direitos econômicos. Então, mesmo após a queda da escravidão, mesmo após a queda do trabalho compulsório e essa construção de uma nova sociedade, né? Mesmo com o fim de toda essa colonização, o índio ele ainda se mantém marginalizado na sociedade, né? As novas instituições, as novas demandas que foram surgindo, foi cada vez mais marginalizando esse índio. O negando terra, o negando direitos civis, o negando direitos sociais, econômicos, né? Então, assim, parece que até os dias atuais, o índio, ele realmente é visto como um sinônimo de atraso, como um sinônimo de selvageria, né? E como eu disse antes para vocês, parece que realmente a imagem do índio foi congelada no século XV, né? Então, a gente deve problematizar esses fatores, né? Porque, assim, independente do processo histórico sofrido por esses indígenas, eles são seres humanos, eles são cidadãos, né? Então, assim, por que essa marginalização, né? Pra gente ver o quanto houve realmente rupturas no processo histórico, né? Rupturas econômicas, rupturas de rupturas políticas, né? Houve a ruptura com a colonização, a ruptura com a escravidão, com o trabalho compulsório, houve sim. Mas como existir permanências desse processo histórico que aconteceu? Permanências dessa colonização que muitos grupos sociais sofrem até os dias de hoje, como forma de preconceito, como forma de marginalização, como forma de esquecimento, né? Então, assim, a diversidade, o respeito, a diferença, né? São fatores que mesmo passando os anos, passando os séculos, reformulando a sociedade, eles não foram desenvolvidos pela sociedade, né? E principalmente pelas sociedades europeias, né? Então, assim, a diversidade, o respeito, né? A diferença, né? O novo, ainda são realmente fatores que não foram desenvolvidos pelas sociedades e que se mantêm até os dias de hoje. O preconceito com o diferente é algo que persiste, né? Então, assim, são realmente
Os indígenas realmente foram subjugados no passado e continuam sendo ainda hoje, né? Com muitos preconceitos trazidos desde aquela época. Né, conceitos que foram instalados sobre eles, que não são verdades, mas que permanecem. O índio ainda é visto como forma de atraso, como forma de selvageria. Então, assim, é muito complicado, porque isso tudo faz com que a gente continue julgando, né, tudo aquilo que é diferente da nossa organização social, da nossa religião, dos nossos costumes, dos nossos valores. Né? Então, assim, é algo que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir e ver como realmente a gente pode mudar como sociedade, a gente pode melhorar, né? E que muitas coisas que são colocadas pra gente, principalmente de processos históricos, né? De agentes históricos, de grupos sociais, né? São questionáveis. São questionáveis porque na nossa sociedade ainda a historiografia europeia branca é o que predomina. E a gente não questiona esses valores, esses processos, esses acontecimentos. A gente só vai levando como se aquilo fosse verdade e traz para dentro de nós, como sociedade, um pensamento realmente preconceituoso que traz, assim, diversas consequências na nossa sociedade contemporânea. Né, como preconceitos, marginalização, quebra de direitos civis, né? Inclusive a busca pelos direitos civis, a representação política, o direito à terra, a educação, a saúde básica, né? Infraestrutura básica, né? São uma constante luta na rotina desses povos indígenas até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Muitas terras que foram conquistadas por esses índios, até os dias de hoje tentam ainda pegar essas terras. Né? O Estado muitas vezes tem que organizar órgãos que fiscalizem e tudo mais, mas assim, tá tão no imaginário moderno, no imaginário contemporâneo, né, essa questão do índio como atrasado, do índio como preguiçoso, do índio que não trabalha, do índio, né, que é selvagem, que realmente as pessoas vão reproduzindo isso. Não há um questionamento no processo histórico, no estudo do que é o índio, do que foi o índio, do que é o índio. Né? Então, assim, a resistência e a luta desses povos realmente nunca acabaram. Né? As amarras e os métodos exploratórios legais que foram colocados no passado, né, com o fim da colonização europeia, trazem consequência disso até os dias de hoje, inclusive com sintomas, né, da nossa sociedade contemporânea. Então, principalmente por uma exploração financeira, né, e política que os países de primeiro mundo realizam contra esses países ex-coloniais, né, dificulta ainda mais a reconstrução e a soberania nacional desses países, principalmente países ex-colônias, né, que buscam até hoje uma autonomia muitas vezes política e econômica, que não conseguem. Porque realmente esses países que colonizaram, né, essas ex-colônias, eles ainda têm uma forte influência sobre esses países ainda no dia de hoje. Então, é muito importante a gente questionar todos esses processos, a gente entender todos esses processos e realmente não é só ir levando com preconceitos, com formas europeias de ver toda essa historiografia, né? E entender que as consequências de tudo isso são ainda sofridas por esses povos e que a luta e a resistência deles são constantes até os dias de hoje, né? Até os dias atuais, tá bom? Então agora a gente vai responder umas questões sobre nossa aula, sobre tudo que a gente aprendeu, tá bom? Obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, então vamos lá para a questão que eu fiz para vocês, para a gente conseguir exercitar um pouco o que a gente estudou nessa aula, tá? Leia o texto a seguir e faça o que se pede.
Na primeira etapa da colonização espanhola, uma forma de exploração do trabalho indígena foi a mais utilizada, a encomenda. Esta consistia que, como prêmio de conquista, as comunidades indígenas subjugadas eram obrigadas ao pagamento de tributos em gêneros ou prestação de trabalho. Eu peguei esse trecho do livro O Trabalho Indígena na América Colonial, né, do Fabiano Almeida Matos, tá? Quais características a seguir correspondem ao processo de exploração conhecido como encomenda? Vamos lá. O texto, então, o trechinho do texto, ele tá falando que o quê? A encomenda foi uma exploração do trabalho indígena, né? E além dos indígenas serem subjugados ao trabalho compulsório, eles tinham que pagar tributo, né, aos espanhóis também. E aí a questão tá pedindo, né, para falar quais as características dessa encomenda, desse processo. E aí vamos lá. Alternativa A: trabalho africano escravo, zona urbana, urbanização compulsória. Trabalho africano escravo acontecia, mas a encomenda não era um processo do trabalho africano escravo, ela era uma característica do trabalho indígena, né? Então, não pode ser. B: trabalho indígena remunerado, zona rural, catequização passiva. Trabalho indígena remunerado? Não era remunerado, era um trabalho compulsório, ou seja, eles obrigavam o indígena a trabalhar para eles e ainda pagar impostos. Então, não pode ser essa alternativa B. Alternativa C: trabalho africano compulsório, zona rural, catequização em massa a pedido dos indígenas. Tá totalmente errada essa questão. Primeiro, que não foi o trabalho africano compulsório. O trabalho africano que teve na América Espanhola foi realmente o escravo, né? E catequização em massa a pedido dos indígenas? Não, nenhum indígena pediu, né? Os indígenas, eles não pediam, por favor, me catequize, pois eu quero ser servo da religião cristã, né? Então, não teve essa possibilidade de ser a alternativa C. Alternativa D: trabalho indígena remunerado, zona urbana, urbanização passiva. Bom, trabalho indígena remunerado não foi, né? Zona urbana muito menos, a mineração não era nas zonas urbanas. E urbanização não, né? Os espanhóis não praticavam ubanda, né? Eles praticavam o catolicismo, né? Então também não tem como ser a alternativa D. Por fim, a alternativa E: trabalho indígena compulsório, zona rural e catequização como forma de recompensa. É exatamente isso, né? A alternativa E está correta. Trabalho indígena, ele era compulsório, né? Era na zona rural que esses fatores aconteciam. E a catequização, ela via como forma de recompensa, ou seja, foi como eu disse na aula, né? Além do europeu fazer esse indígena, né? Subjugar esse indígena, ou seja, tribos, impérios, enfim, ao trabalho compulsório, ele tinha de pagar tributo à coroa espanhola e ainda por cima, na mentalidade europeia da época, essa catequização que os espanhóis faziam para o indígena era uma forma de recompensa do trabalho que eles faziam. Ou seja, você trabalha para mim, em forma de recompensa eu te catequizo, né? Em forma de recompensa eu lhe mostro a verdadeira religião, eu lhe mostro... Eu te faço ir ao paraíso, né? Eu te faço ser servo de Deus para conhecer o paraíso, né? Eu renego essa sua religião, que é uma religião mentirosa, que é uma religião folclórica, e te apresento a verdadeira religião. Ou seja, então, esse trabalho que o indígena praticava para o espanhol, ele era um trabalho realmente que iria receber essa recompensa, né? Que seria, inclusive, uma recompensa maravilhosa,
né? Mostrar a verdadeira religião a esses selvagens que cultuavam deuses falsos e enfim, né? Então, esse homem moderno europeu, ele tinha realmente uma visão muito equivocada sobre o outro, né? Sobre a outra cultura, sobre a outra religião. E na mentalidade dele, realmente isso era o correto a se fazer, né? Então a gente fica com a alternativa E. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, viu, pela aula de hoje. Espero que realmente vocês tenham compreendido tudo o que eu quis passar e tenham realmente levem como experiência tudo o que foi dito, tudo o que foi passado aqui na aula de hoje, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.